precisa esconder. Lavar o rosto não vai mudar a sua situação interior. Você é uma pessoa completa. Você é esse todo. E não é assim que muitas vezes tentamos chorar no ombro certo, mas com a atitude errada, sem falar do que realmente se passa. Porque aqui Davi entra na presença de Deus sem qualquer constrangimento, você percebe. Ele vai falando de tudo. E abre o seu segredo. E deixa Deus olhar para dentro. Quando ele faz isso, ele começa a ter acesso a um tipo de tratamento do seu lamento, da sua tristeza, que só Deus pode fazer. Nós podemos ter um paliativo. O tempo vai curar essa tristeza. A gente sabe que não é assim. Você está muito em casa, vamos sair, vamos tomar um sorvete. Quando você volta, se encontra com aquilo que você tinha deixado lá escondido em algum lugar, não é? Não é assim? Então você vive de voto em voto diante de Deus, tentando dizer que você não vai mais fazer o que você está fazendo. Mas o que Deus quer é que você admita diante dele que você está vivendo uma situação lamentável. Com ele você não precisa se esconder nem mentir. É abrir o ser, ele já te conhece. Mas como é diferente quando você fala, verbaliza, diz para Deus, conta para Ele, abre o seu ser, deixa que Ele olhe, olha o que eu tenho para trazer para o Senhor, olha que coisa horrível. E que bom quando você fala isso e ouve da boca de Deus, filho, mas nunca foi diferente. Não, peraí, Senhor. Não, você está horrível hoje, mas você nunca foi diferente. Se não fosse a graça de Cristo na sua vida, você estaria assim o tempo todo, é que eu te vejo por Cristo. Mas essa é a sua situação. Não precisa esconder. Abre, fala. Estou triste por dentro e por fora, Senhor. Profundamente amargurado. Lamentando dentro de mim. E aí ele termina o último até quando? Falando, até quando se exaltará contra mim? O meu inimigo. Até quando? Então, existe uma luta interior, queridos, de origem espiritual. Quando estamos vivendo situações contrárias às nossas expectativas, principalmente quando são situações de lamento, de tristeza, de quebrantamento, existe uma luta interior e ela é espiritual, assim como Davi está vivendo aqui. É interessante que no verso 3 ele começa a pedir que Deus atente para ele. Ele já está fazendo isso. Mas veja como ele termina o verso 3. Ilumina meus olhos, Senhor. Eu quero ver. Que bom que Davi reconhece que está no escuro. Que a situação levou a um estado de trevas, a ponto de jogar na cara de Deus um procedimento que Deus nunca teve, muito pelo contrário. Ilumina, Senhor, os meus olhos. E essa iluminação ele precisa até para que ele não venha a morrer. E ainda para dizer que o inimigo não prevaleceu contra ele.
nem os seus adversários. Ilumina o interior, Senhor. Veja mesmo que existe aqui dentro, move, mexe, trabalha, transforma. É isso que eu estou vivendo. Me perdoa pela minha revolta, me perdoa pela maneira como me expressei. Isso ele faz no verso 5. Olha lá. No tocante a mim, confio na tua graça. Puxa, nem parece o mesmo sujeito, é, mãe? Um reclamão de marca maior, quebrando tudo, chutando tudo, virando a mesa. Agora no verso 5, depois de abrir o seu coração e pedir essa iluminação, Senhor, olha, Senhor, me perdoa a multidão dos meus pecados. Não, com Deus você tem que pagar cada dívida, e todas elas, entre aspas, Cristo já fez isso na cruz. Mas cada erro que eu cometo, eu estou diante do Senhor falando disso com Ele. Por isso que esse trânsito espiritual é tão grande. Eu estou errando o tempo todo, um grande número de vezes eu erro, estou lá diante do Senhor. Só que Davi esperou o tempo passar, até que ele ficasse profundamente tomado por esses sentimentos. Você entende isso, querido? Se naquele momento inicial de contrição, que ele se sentiu mal, que parecia que ele estava sozinho, ele já buscasse, não estaria escrevendo esse salmo. Mas que bom que ele escreveu o salmo para nós hoje à noite. Porque sem dúvida nenhuma, nós não temos o costume de buscar a Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nem quando passamos por dificuldade. A gente só chega lá no trono quando a coisa está realmente numa situação periclitante. Precisamos buscar o Senhor. Bom, isso você devia ter feito alguns meses atrás, né? Não acha? Mas nunca é tarde. Que bom que eu posso abrir o coração agora. E Deus vai me aceitar? Claro que sim, se você continuar tendo confiança na graça dele. Você pode abrir o seu coração e falar de tudo, querido. Falar de tudo. Reconhecer, ligar com Deus, mas que no fim da conversa você chegue a fazer como Davi fez. Olha só como ele termina esse salmo. Vamos ler juntos o verso 6, 2, 3 já. Cantarei ao Senhor o ano inteiro que ele muito bem. Nem parece o mesmo sujeito que começou esse salmo, meus irmãos. Como é que um sujeito fulo da vida, no começo dos versos 1 e 2, esbravejando, cobrando de Deus coisas que ele sabia que Deus fazia. Ele não se sentia assim, simplesmente isso. É coisa humana mesmo. Quantas e quantas vezes eu me vi ajoelhado do lado da minha cama ou andando pela rua, me lamentando com Deus, dizendo ao Senhor, o Senhor saiu de férias. Aí eu ouvi uma voz, o quê? Miguel, você de novo? Eu quero falar com você, né? Brincadeira. Senhor, o Senhor saiu de férias, onde é que o Senhor está? A casa está caindo. E aí quando eu abro meu coração, falo das minhas realidades, mesmo que sejam as mais lamentáveis, dou o espaço necessário para que